Olá, tudo bem? O Washington Assunção aqui e nós continuamos aqui o nosso estudo do livro de Provérbios e hoje, no dia 8 de janeiro, estaremos aqui fazendo uma reflexão sobre o capítulo 8 do livro de Provérbios. Esse livro que é um livro de sabedoria milenar e que tem muita instrução e muito conhecimento para todas as áreas da nossa vida. E nesses primeiros capítulos nós vimos o conhecimento através de muitas advertências, né? E hoje não seria diferente. Nós vamos falar sobre a excelência da sabedoria e sobre a eternidade da sabedoria. Você vai ver que a sabedoria existe antes da fundação do mundo. Antes de existir qualquer coisa, a sabedoria já existia, porque a sabedoria é o próprio Deus, né? E antes de mais nada, se você não está inscrito ainda no nosso canal, em algum lugar aqui na nossa tela, você vai encontrar um botão onde você se inscreve. Então se inscreva, curta esse vídeo se ele não faz sentido, dê o seu dislike caso não faça sentido, compartilhe com alguém se essa mensagem fizer sentido para você e ao se inscrever, acione o sininho de alerta para que você possa receber as mensagens todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui no nosso canal. Bom, a palavra começa dizendo o seguinte: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. A sabedoria é tão excelente que ela se busca em ser introduzida na nossa vida. Ela está clamando para ser introduzida na nossa vida. E aqui diz o seguinte: ouvi, pois, coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nela nenhuma coisa torta e nem perversa. Aqui você encontra um pouco parecido com o que Paulo escreveu no livro de Efésios sobre os frutos do Espírito, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, lá fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aqui fala de retidão, né? Então, a sabedoria nos dá esse conhecimento do bem e do mal. A sabedoria é muito mais valiosa do que ouro, do que a prata. E a sabedoria, como diz lá no capítulo 1, no verso 7, é o temor do Senhor. E aqui no verso 13 diz o seguinte, a partir do verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Em outras versões dizem que aqueles que me procuram pela madrugada encontrarão o Senhor. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, o meu rendimento. Melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Então, é impressionante a sabedoria dizendo do seu conceito, do que ela é, de como que ela é, o que ela pode proporcionar, aonde que ela pode nos levar e como ela pode nos conduzir. Então, se você tem sabedoria, se você tem um entendimento, se você tem um discernimento, você é capaz de fazer coisas grandiosas. Por quê? Porque com conhecimento, com discernimento e com entendimento, você é capaz de identificar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom
e aquilo que é saudável, aquilo que realmente nos traz a paz. E a sabedoria, ela é eterna. Isso mesmo. A sabedoria existe desde antes da fundação desta terra. Aqui diz o seguinte, no capítulo 8, a partir do verso 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando impunham os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, e ele era com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Muito forte isso aqui. A sabedoria existe muito antes da fundação da terra. E ela diz aqui que quem a busca terá o favor do Senhor. No entanto, quem a rejeita é porque ama a morte. Que nós possamos buscar entendimento, que nós possamos buscar conhecimento, que nós possamos buscar entendimento e discernimento para que possamos entender qual é a boa obra que o Senhor tem para todos nós. E como tarefa de hoje, eu vou deixar para você a seguinte situação. Hoje nós vamos comparar a excelência da sabedoria com aqueles que são nécios. Então, para ser mais específico, hoje você vai relacionar três coisas que te levam à sabedoria. E vai relacionar três coisas que são imprudências. É muito simples. Você vai relacionar três coisas que te levam à sabedoria, o conhecimento e o discernimento. E vai relacionar três coisas que são imprudência. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entender que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqueles que o buscam, o acharão. E que você possa entender que a sabedoria é o melhor para cada um de nós. Um excelente domingo para você e que seja uma semana muito abençoada por Deus e que a sabedoria seja encontrada por você e faça morada na sua casa.